Eu estava sentado aqui, se aproximou um espírito. Enquanto o Júlio falava, ele me pediu para me fazer um depoimento, contar o que ele iria me narrar. E ele me disse o seguinte: isso está dentro do contexto desse ponto de vista de um mundo complicado. Mas observem bem como é que vai abrir um outro painel no desenrolar da história. Ele me disse que ele era uma pessoa que foi recalcitrante em muitas coisas. E dentro do orgulho que ele alimentou, do egoísmo que empreendeu, ele foi se isolando no mundo. E foi se distanciando, enfim, mas ele não percebeu isso. E o final de vida dele foi de uma forma muito complexa, porque ele não tinha ninguém para cuidar, no seu sentido familiar, de amigos, enfim. E ele foi parar num hospital e ficou lá muito tempo, uma doença que foi se arrastando e ele não tinha para onde ir, e a circunstância favoreceu que ele ficasse no hospital durante internado muito tempo. E ele foi, uma doença se arrastando, até que ele ficou totalmente imobilizado. Então ele dependia de uma ajuda para tudo, para se alimentar, para ir ao banheiro, as necessidades básicas. E ele só movimentava a cabeça, ele foi ficando totalmente inerte na cama. E aí ele foi parar numa ala de hospital, e lá, durante um período específico, era um quarto com 2 leitos. E apareceu uma pessoa muito bondosa. E essa pessoa também não tinha ninguém, como ele. Só que esse companheiro dele não tinha ninguém, porque ele era uma pessoa que veio do interior, a família não pôde acompanhá-lo. Ou seja, circunstancialmente ele estava só. O outro estava naquela condição porque ele brigou com o mundo. E o mundo virou as costas para ele. Então você pode estar sozinho porque o mundo virou as costas para você, ou você pode estar sozinho porque a circunstância da vida te coloca naquela condição. E a gente sabe que nada acontece por acaso. Esse que estava só e tinha condição começou a oferecer préstimos, né? Se prestar em auxiliá-lo. E no primeiro momento ele disse que se fechou, que foi intolerante, né? Mas que acabou que teve que se curvar em função da sua debilidade. E esse companheiro sempre insistindo, sempre com carinho e etc. E isso foi tocando o coração dele, até que ele se sensibilizou e desencarnou com uma relativa paz, em função de tanto carinho que ele recebeu por parte desse sujeito. Pois bem, desencarnou e disse que ficou um longo período tateando nas próprias trevas que ele semeou. Até que, em um determinado momento, com sede, com frio, com fome, ele começou a sentir uma luz que o envolvia, mas ele não sabia que luz que era aquela. E uma vibração que, quando chegava, ele se sentia, de uma certa forma, reconfortado. Até que, com o passar do tempo, que ele disse que foi algo assim, que se estendia, que era uma coisa infindável. E essa é a sensação que o espírito em sofrimento tem no mundo espiritual, de eternidade. Por isso é que Jesus disse que ali haveria pranto e ranger de dentes eternamente. Que o sentido é do eterno, mas é um eterno que tem princípio e fim, certo? É a sensação do indivíduo num quarto escuro. Ele não sabe se é dia, se é noite. Se você ficar preso num lugar escuro durante um certo período, isso pode te levar até a uma certa loucura. É desesperador. Mas ele foi, naquele contexto, ele foi se sensibilizando. A cada momento que essa luz se aproximava, ele se sentia aconchegado. Até que em um determinado momento, ele, no ápice do desespero, ele começa a fazer o que para nós é uma prece, mas para ele era um grito de desespero. Que aquela luz pudesse vir. Ele foi se apoiando nessa luz, né? Porque essa luz era um refrigério, era um conforto, era um estímulo.
E naquele desespero, ele pedindo. Mas ele sentia que quando ele se acalmava, essa luz se aproximava. Aí ele foi entendendo que o desespero afastava essa luz. A arrogância expulsava esse benefício. Aí ele foi identificando pela lógica. Ele foi criando um processo científico ali, que a rigor foi definindo um aprendizado. E tudo isso foi fazendo com que ele percebesse o tanto que era bom, importante, que ele se asserenasse. E isso foi sensibilizando ele, porque quanto melhor ele estava intimamente, mais essa luz se ampliava. E ele foi ficando tão admirável com tudo aquilo, que ele foi trabalhando e se esforçando para mudar o painel interno. Até que ele vai chegando num grau X de tranquilidade, que isso foi trazendo tanto bem-estar para ele, que ele se lembrou de quando era criança, ele aprendeu a fazer uma oração. E ali, espontaneamente, ele recitou o Pai Nosso. E ele narrou que à medida em que ele foi na viagem vibratória com Jesus do Pai Nosso, essa luz foi tomando forma. E para o gáudio, para a surpresa de todos, essa luz, na verdade, representava uma entidade espiritual. E quem era essa entidade? Aquele companheiro que o ajudava no hospital. Então ele pediu que eu fizesse esse relato para vocês. Ele me trouxe em síntese. Eu fiz a adequação literária, poética, para contar uma singela história de como o amor é capaz, como o amor é poderoso, e como o amor nos leva à ciência. E nem sempre a ciência nos leva ao amor.